Nesta lição, temos a imensa responsabilidade de expor o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. O nosso objetivo é pontuar as ações do Espírito Santo em nosso benefício. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou o presbítero e professor Murilo Alencar e é com muita alegria que iniciamos mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, onde comentaremos a revista de jovens, publicada pela CPAD. E hoje, o alvo de nosso estudo é a lição de número 12, penúltima lição do trimestre, datada do dia 19 de março de 2023, cujo título é Uma Vida Cheia do Espírito. E me permita fazer uma observação já de início. Tome muito cuidado no uso do tempo durante a exposição desta aula em particular, tendo em vista que o comentarista ele condensou todo o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. É quase impossível ser detalhista e expor ali os contornos de cada versículo, porque o tempo ele é escasso. Então você vai olhar para os tópicos e principalmente para os subtópicos e extrair ali sempre o mais importante da passagem. Só para você ter uma ideia aqui, por exemplo, subponto 1 do tópico 1. Aí nós temos aí, não há condenação para os que estão em Cristo. Aí nós temos o texto. A mesma coisa acontece com o subponto 2 e assim por diante. Preste atenção nos versículos que o comentarista está dando destaque. E assim você vai fazer a sua exposição direcionando os seus alunos para o texto bíblico. Por que é que essa orientação é importante? Porque pode acontecer de o professor gastar todo o tempo da aula só no subponto 1 do tópico 1 e deixar de falar dos demais. Essa não vai ser a sua atitude, tá certo? Então vamos aqui iniciar a exposição da aula. Texto principal diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, versículo de número 1. Na tradução NVT, o mesmo texto diz o seguinte: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Eu fiz um fluxograma do texto áureo e quero que você acompanhe aí na tela comigo. Nós dividimos em partes todas as palavras aqui, nós sedimentamos as sentenças do nosso texto principal. Temos aí primeiro essa sentença introdutória do versículo, agora pois, que é mais ou menos um advérbio temporal, esse agora, e uma conjunção conclusiva, agora pois, agora portanto. Isso está indicando uma nova realidade, isso está mostrando um novo tempo. Paulo vinha falando sobre o império da lei, sobre os contornos, as características daqueles que viviam debaixo da lei, e agora no capítulo de número 8 ele está introduzindo uma nova realidade. Então esse agora pois aponta para essa possibilidade de se viver, aleluia, pela fé na morte e na ressurreição de Cristo Jesus. Ou seja, é um novo tempo possibilitado pela obra de Cristo na cruz. Foi tornado possível pela morte de Cristo na cruz. Aí nós temos aí a expressão magna, né? Já nenhuma condenação há. E essa expressão aponta para a libertação da culpa. Olha só, libertação da culpa, libertação do poder e libertação da condenação do pecado. Jesus nos colocou em um lugar onde a culpa, o poder e a condenação do pecado não nos alcançam. E nós temos aí, prosseguindo o versículo, essas bênçãos são para os que estão. E essa sentença aponta para uma posição. Estão é para aqueles que estão, é um grupo seleto de pessoas que estão, é uma posição alcançada
pela fé. E essa posição, ela diz respeito a algo que nós adquirimos em Cristo: regeneração, justificação e santificação. É só em Cristo. Para os que estão em Cristo, essas bênçãos são dispensadas. Então eu separei aí para os que estão e também separei em Cristo, porque estar em Cristo é uma posição que dá acesso às bênçãos da salvação. Então, o versículo ele transmite essa nova realidade, essa nova vida que agora temos e os benefícios que desfrutamos mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O resumo da lição nos diz o seguinte: Deus não prometeu uma vida sem aflição para quem é cheio do Espírito, mas Ele garante sua presença e consolo em todos os momentos, além da vida eterna. Então é só benefício estar em Cristo. Embora tenha sofrimento, embora tenha aflição, isso não é uma consequência diretamente ligada ao fato de eu aceitar Jesus. Todo mundo aqui passa por dificuldade. Agora, alguém pensa assim, porque eu aceitei Jesus, todos os meus problemas serão resolvidos. Não, pelo contrário, eles podem até mesmo aumentar, mas agora você está em Cristo. E estar em Cristo te dá algumas garantias. Antes de falar das garantias que o resumo da lição pontua, me permita dizer que a Bíblia é bem clara com relação ao sofrimento. O ímpio sofre, o crente também sofre. A Bíblia diz em João capítulo 16, versículo 33, no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Sobre a nossa peregrinação espiritual aqui neste mundo, o apóstolo Paulo foi bem claro em Atos capítulo 14, versículo 22. Olha o que ele diz: é necessário que passemos por muitas tribulações para encontrarmos, ou melhor, para entrarmos no reino de Deus. Agora, o ímpio sofre, o justo também sofre. Porém, o justo não sofre como o ímpio. O justo sofre de forma diferente. Como assim, irmão Murilo? Olha o que a Bíblia diz. Não devemos sofrer como consequência de uma má conduta, mas sim por sermos fiéis a Jesus. Pedro, ele frisa muito bem isso em sua primeira carta geral. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15 e 16, diz o seguinte: se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou quem como se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse sofrimento, por meio desse nome. Você está sofrendo por causa de Jesus. Aleluia, é motivo de alegria, é motivo de ter satisfação em Deus. E quem sofre por fidelidade tem algumas garantias. O resumo da lição pontua elas aqui. Primeira garantia de presença. Presença de Deus. A Bíblia fala sobre essa presença constante. Mateus capítulo 28, versículo 20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Temos também presença de consolo. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 4 diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E consolar é trazer alívio ao que está tomado de tristeza. Quem sofre por causa de Jesus ou por causa de sua fidelidade à palavra de Deus também tem garantia de recompensa. Olha o que a Bíblia diz em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos e para uma herança que jamais poderá padecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, isto é, para nós. Então nós temos garantia de presença, de consolo e de recompensa se sofremos pela nossa fidelidade à palavra de Deus, pela nossa fidelidade ao Senhor Jesus. Nós vamos expor os pontos da lição e os objetivos são, em primeiro lugar, saber que a lei do Espírito livra da lei do pecado e da morte. Em segundo lugar, enfatizar que o crente que vive no Espírito tem a garantia da vida eterna com Deus. E por fim, compreender que a lei do Espírito é libertadora. Aleluia! Glória a Deus! Antes de
tocarmos aqui no primeiro ponto, já vamos fazer isso, eu quero lhe convidar a se inscrever em nosso canal. Caso ainda você não seja inscrito, não passe por esse vídeo também sem ativar o sininho para receber as notificações, principalmente o material gratuito que postamos aqui. Inclusive, deixa o teu like logo no princípio deste vídeo. Era para ter deixado, deixou para dar o like agora, rapaz. Dá o like aí porque fortalece a nossa plataforma aqui no YouTube. Mais importante que isso, eu quero também lhe convidar, ou melhor, eu quero lhe convidar a conhecer a ferramenta EBD. Essa ferramenta, ela tem recursos extraordinários. Diga aos alunos que estão nos assistindo aí pela plataforma da ferramenta. Veja só, a ferramenta EBD é o local onde o superintendente, o dirigente, o professor, o adjunto, o secretário da escola dominical encontram tudo o que precisam em um só lugar. Você vai ter curso, você vai ter slide, você vai ter material de marketing e divulgação, você vai ter outros recursos para incrementar a sua aula. É só bênção. Ferramenta EBD é bênção de Deus para você. E o link está aqui na descrição deste vídeo. Primeiro ponto vai falar sobre a lei do Espírito livra da lei do pecado e da morte. E aí tu vai prestar atenção naquela dica que te dei lá no princípio com relação aos subpontos. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A condenação, ela está aqui como uma consequência do pecado e dos preceitos da lei que são inatingíveis ao homem sem Deus, ao homem sem a presença do Espírito. Ninguém é justificado ou liberto do pecado pelas próprias obras. Você não vai conseguir vencer o pecado com boa educação. Você não vai conseguir vencer as tentações fazendo um curso, ou com boa oratória, ou com boa retórica, ou ali aprendendo técnicas de coach. Não, você não vai conseguir vencer o pecado com estas coisas, porque o pecado, ele é terrível. O pecado, ele exerce domínio sobre os nossos membros, e é só através de Cristo Jesus, por meio do Espírito, que nós alcançamos vitória sobre o pecado. As melhores obras, elas estão contaminadas com o pecado e, portanto, elas não podem nos levar à salvação. Elas não podem... não é uma coisa que eu faço assim, vou fazer uma coisa aqui grande para Deus e por meio desse feito, Deus vai me perdoar. A Bíblia diz que nossas obras não passam de trapos de imundícia. E o trapo de imundícia era o pano que se enrolava ao leproso. Estava lá o leproso cheio de ferida aberta e o trapo, ele cobria aquela ferida no intuito de inibir o mau odor que saía do leproso, aquele cheiro de carne podre. Só que o trapo precisava ser trocado, e quando se tirava o trapo, ele vinha com secreção, com restos de pele, e aquilo ali era chamado de trapo de imundícia. Aí Paulo diz, o profeta Isaías diz, as nossas obras são como trapo de imundícia. Você vê que o trapo de imundícia também era o pano sujo do fluxo de sangue da mulher. Então, qual o valor das obras sem a regeneração, sem a justificação? Nenhum. Nós somos salvos para as boas obras, mas não praticamos boas obras para ser salvos, porque é impossível ao homem conquistar a sua própria salvação. A conquista da salvação é uma obra de Deus. O fato de Paulo exclamar, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aponta que a salvação é uma realidade tornada possível por meio da obra de Jesus. E o versículo 1, ele nos diz que o Senhor Jesus, ele nos colocou além do alcance da condenação. E ele fez isso por meio do Espírito. Olha o que o versículo 2 diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo livrou-me da lei do pecado e da morte. Se a ênfase agora no primeiro versículo é nenhuma condenação há, a ênfase do segundo versículo é não há nenhuma escravidão. Estávamos debaixo da lei do pecado e, portanto, éramos escravos do pecado. Mas agora, por meio da ação do Espírito, aplicando a obra de Cristo em nossas vidas, fomos libertos da escravidão do pecado. O versículo 3 vai dizer o seguinte, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando seu Filho em semelhança
semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. A lei, ela podia condenar o pecador. É o que Paulo está tentando explicar aqui, mas ela não podia anular o domínio do pecado. Não é que a lei era fraca, não é que a lei era pecaminosa. Nós é que somos fracos e pecaminosos. O que a lei não podia fazer, tendo em vista as nossas limitações, Deus fez. E como foi que Deus fez? Paulo explica. Deus fez isso enviando seu próprio Filho ao mundo. De maneira que posso dizer, à luz do versículo 3, que o projeto da salvação, ele é um plano eterno de Deus. O Pai, ele coloca em execução esse plano da salvação. O Filho, ele realiza o plano por meio da sua morte e ressurreição. E o Espírito aplica, aleluia, esse plano, esse projeto em nossas vidas. Nós somos justificados por meio do Filho e somos santificados por meio do Espírito Santo. O versículo de número 4 vai dizer o seguinte: a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Presta atenção aqui na conclusão desse primeiro parágrafo, dessa primeira delimitação aqui imposta pelo comentarista da lição. Quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Quando cumpriu a lei, nós cumprimos com Ele. Jesus não veio abrogar a lei, Ele veio cumprir. E o fato de estarmos identificados com Ele em sua morte e ressurreição aponta que ao passo em que Cristo cumpriu a lei, nós também cumprimos porque estávamos nele. E é interessante que os preceitos da lei agora não são mais fardos para nós, não são mais fardos para nós. Estamos em espírito e não mais na carne. Andamos no espírito e agora, portanto, vivemos em uma nova dimensão espiritual. Paulo está mostrando aos romanos essa nova realidade de vida que alcançamos em Jesus e está expondo todos os seus benefícios. O subponto de número 2 vai dizer o seguinte: os que vivem no Espírito se interessam pelas coisas do Espírito. E novamente nós temos aí uma passagem bíblica um pouco mais extensa, o capítulo 8, versículo 5 ao 13. Quais são aqui os benefícios do Espírito em nosso favor? Eu separei aqui alguns que vai do versículo 2 ao versículo de número 9, para a gente ser resumido na exposição desse subponto. Vê só aqui a obra do Espírito em nosso favor. Olha aí alguns pontos. Em primeiro lugar, o Espírito Santo nos liberta da escravidão. Frisamos isso no versículo de número 2. Ele nos livra da lei do pecado e da morte. É algo que o Espírito faz, aleluia, em nosso benefício. E é por isso que os que vivem no Espírito se interessam pelas coisas do Espírito. Em segundo lugar, o Espírito nos capacita a obedecer os preceitos da lei. É o que diz o versículo de número 4. Outrora, a lei mostrava o nosso pecado, mas não nos capacitava a triunfar sobre ele. Agora, o Espírito que habita em nós nos capacita a vencer o pecado, a obedecer a lei e a nos deleitar nela. Veja que o Espírito, ele concede poder ao crente para que ele resista ao pecado. Alguém diz assim: porque o Espírito levanta aquele que caiu, o Espírito levanta aquele que caiu. Eu creio que o Espírito levanta aquele que caiu, mas ele faz mais que isso, ele dá força ao que está em pé para que ele não caia. Então essa atuação poderosa do Espírito em nosso favor nos habilita a viver em vitória sobre as tentações. Em terceiro lugar, o Espírito Santo nos predispõe à santidade. E eu acho esse texto aqui muito bonito. Olha o que diz na tradução NVI, versículo 5 do capítulo 8. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, se você está na carne, você vai ser carnal, suas ações vão ser carnais. Mas se você está em Espírito, se você está no Espírito, Ele vai te ajudar, Ele vai te guiar, Ele vai te conduzir. Aleluia, glória a Deus naquilo que é certo, naquilo que está escrito na palavra revelada, naquilo que agrada a Deus. Isso é obra do Espírito, Ele nos predispõe à santidade.
E eu queria destacar aqui em último lugar, dentro desse segundo subponto, que o Espírito habita em nós. É o que diz o versículo de número 9. O Espírito Santo habita em nós, nós somos a habitação do Espírito. É o Espírito quem aplica a obra da redenção em nossas vidas. Sem a sua presença e ação, nenhum homem poderia tornar-se cristão. E é justamente o fato do Espírito ele habitar em nós que nos dá certeza, a garantia, a segurança que nós pertencemos a Cristo. Aleluia! Aleluia! O Espírito habitando em nós é uma garantia que nós pertencemos a Cristo. O tópico de número 2 vai falar o seguinte: a herança da vida no Espírito. E novamente, preste atenção aí nas delimitações impostas pelo autor, quando ele pontua aí os versículos que ele quer enfatizar. E no caso do primeiro ponto, é o versículo 14 e é o versículo 17. O ponto 1 do tópico 2 diz: todos os guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E eu quero aqui enfatizar a expressão guiados e a expressão filhos. Quem são as pessoas guiadas pelo Espírito Santo? À luz do nosso contexto, essas pessoas são descritas como aquelas que estão em Cristo. Então, as pessoas que estão em Cristo são as pessoas guiadas pelo Espírito. Em segundo lugar, as pessoas guiadas pelo Espírito são as que andam segundo o Espírito, conforme o versículo de número 4. E também são aquelas que são habitadas pelo Espírito. Olha que coisa interessante. Se alguém é guiado pelo Espírito, primeiro ela está em Cristo, primeiro ela anda segundo o Espírito, segundo ela é habitada pelo Espírito, e terceiro ela é habitada pelo Espírito, e por fim, em quarto lugar, são aquelas que fazem os desejos pecaminosos morrerem. Uma pessoa guiada pelo Espírito é aquela que constantemente está dizendo não para as tentações, não para o pecado, conforme o versículo de número 13. Agora, o que é que significa essa liderança do Espírito, esse guiar do Espírito? Em poucas palavras, ser guiado pelo Espírito significa santificação. William Hendrickson, ele diz que ser guiado pelo Espírito é estar sob a constante, eficaz e beneficente influência exercida pelo Divino Consolador em nosso coração. Essa influência nos capacita mais e mais a esmagar o poder do pecado residente em nós e andar na vereda dos mandamentos de Deus de forma livre e alegre. A influência que o Espírito ele exerce em nossas vidas, em primeiro lugar, é constante e não esporádica. Se estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, constantemente ele está trabalhando em nosso coração. Em segundo lugar, essa influência é corretiva, porque o Espírito ele vai nos colocando no prumo, ele vai nos colocando no caminho que agrada a Deus, ele vai tirando as imperfeições, ele vai mudando os sentimentos, ele vai trabalhando em nossa vida, a fim de que nós fiquemos cada dia mais parecidos com Cristo. E em terceiro lugar, o Espírito, em sua liderança, em sua forma de nos guiar, ele nos fortalece e ele nos encoraja a prosseguir. É o estilo de liderança do Espírito. Se somos guiados pelo Espírito, somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, é a lógica aqui do apóstolo Paulo nos versículos 15 a 17. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Então veja, eu estou enfatizando aqui a expressão guiados e a expressão filhos agora. Olha o que diz o texto bíblico, versículo 15 ao 17. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai, ou Paizinho, ou Papai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E o William Barclay, ele diz que nós devemos entender essa ideia aqui de adoção, né? Essa ideia de filiação, de sermos agora filhos de Deus, dentro do contexto ali romano do Patria Potestas. Esse
contexto aqui cultural, ele aponta para o poder absoluto que o pai tinha sobre os filhos. Era um poder absoluto, inclusive até podendo decidir se o filho morreria ou não. Então, a adoção ou a transferência de paternidade era uma coisa séria. Era uma coisa séria. Nessa transferência aqui, havia pelo menos 4 consequências, é o que pontua o William Barclay. Ele diz que, em primeiro lugar, a pessoa adotada perdia todos os direitos de sua antiga família e ganhava todos os direitos de um filho totalmente legítimo na nova família. Então, sabe quais eram os nossos direitos debaixo da filiação do pecado? Né? Era condenação, era juízo. Perdemos isso e agora nós adquirimos novos direitos em Cristo Jesus. Em segundo lugar, pontua o Barclay que o filho adotivo tornava-se herdeiro de todos os bens de seu novo pai. Ainda que nascessem depois outros filhos com verdadeira relação sanguínea, isso não afetava os seus direitos. Em terceiro lugar, legalmente a antiga vida do adotado ficava completamente cancelada. Por exemplo, todas as dívidas eram legalmente canceladas. A pessoa adotada era considerada uma nova pessoa que entrava numa nova vida. Aos olhos da lei, em quarto lugar, a pessoa adotada era literal e absolutamente filha de seu novo pai. Então, sua identidade verdadeira está em Cristo Jesus. Você não é a pessoa que você era quando você vivia no pecado. Agora você é uma nova criatura em Cristo. Aleluia! E nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Todos os tesouros de Deus são nossos. Tudo que é de Cristo é nosso também. É a nova realidade que nós experimentamos por meio da nova vida em Cristo Jesus. O segundo subponto do tópico 2 vai falar sobre a redenção e a vida eterna em Deus. E novamente preste atenção aí nos versículos de delimitação, versículo 18 ao versículo de número 25. E eu pontuo aqui rapidamente que nessa perícope aqui, o apóstolo Paulo, ele faz um contraste, 2 contrastes pelo menos. Primeiro, ele faz um contraste entre o sofrimento presente e a glória futura. Ele está dizendo, aqui a gente sofre, aqui a gente chora, aqui a gente padece. Mas tem uma coisa, o que se passa aqui não dá para se comparar, não é digno de fazer essa comparação com aquilo que ora alcançaremos em Cristo Jesus. Não dá para comparar. Os sofrimentos daqui não dão aqui para fazer uma comparação entre aquilo, as alegrias que nós receberemos em Cristo Jesus. Nós não caminhamos para um final triste. Nós não caminhamos para um final de tragédia. Nós caminhamos, aleluia, para um final de bênção, para um final de paz, para um final de gozo eterno. Ele vai fazer também um contraste entre aquilo que agora nós somos e aquilo que havemos de ser. Nós já recebemos muitas coisas, recebemos salvação, gozo, paz, alegria na nossa alma, recebemos todas as bênçãos que acompanham a salvação, mas o apóstolo Paulo ele enfatiza que nós receberemos muito mais ainda. Quando, aleluia, nós chegarmos naquele dia escatológico e o nosso corpo for transformado e nós experimentarmos não só agora a vitória sobre a culpa, a vitória sobre o poder do pecado, mas agora uma vitória sobre o pecado de forma completa, porque estaremos libertos da presença do pecado, ausência de guerra no coração. A natureza pecaminosa ela não vai mais existir. Nós almejamos isso aqui, aguardamos isso aqui. O subponto de número 3, ele vai falar o seguinte: o Espírito Santo intercede por nós. E os versículos aqui são o 26 e o 27. Percebe que não dá para tecer detalhes aqui. A lição exige celeridade. E veja, ele vai dizer que o Espírito intercede por nós. Havendo falado sobre o gemido da criação, o gemido dos filhos de Deus, Paulo agora vai falar sobre os gemidos do Espírito. Mas antes, me permita dizer que nessa passagem aqui,
dos versículos 26 ao 27, Paulo vai dizer que o Espírito faz mais do que interceder. O Espírito conhece, sabe que nós somos fracos. E essa fraqueza, ela se dá pelo fato de não sabermos orar como convém. Às vezes a gente quer impor a nossa agenda apressada a Deus e não funciona assim. Às vezes a gente está pedindo uma serpente ao invés de peixe. Estamos pedindo pedra ao invés de pão. E nós não sabemos orar, somos fracos em nossas orações. E o Espírito intercede por nós. Paulo vai dizer que ele nos assiste em nossa fraqueza, e assistir é dividir o peso. Nós não aguentaríamos o peso da vida presente, mas o Espírito vai lá e quando nos cansamos, ele toma o peso para si e nos dá alívio. Ele nos assiste, nos ajuda em nossa fraqueza. E aí Paulo vai dizer que ele intercede por nós. E essa intercessão, ela é intensa, porque o versículo 26 diz que o Espírito intercede por nós sobremaneira. Olha a intensidade da intercessão. Essa intercessão, ela é expressa em gemidos. E eu acho isso aqui interessante porque o gemido, ele é uma expressão de dor. Além de ser pode ser uma expressão de dor, então o gemido, ele é uma expressão que é feita sem palavras. Então, eu acho isso aqui fantástico, porque, preste atenção, o Espírito conhece todas as línguas e todos os dialetos, porém, na hora de interceder, era uma coisa assim tão intensa, tão profunda, que não podia ser expressa em nenhuma língua viva ou morta, em nenhum dialeto vivo ou morto. Ele intercede com gemidos inexprimíveis. E essa intercessão, ela é eficaz, conforme o versículo de número 27, que nos diz o seguinte: aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito nunca será contraditório em sua intercessão em nosso benefício à vontade de Deus. Ele está alinhado com a vontade de Deus. Aleluia! E é por isso que a sua intercessão é, aleluia, eficaz. Glória a Deus! Glória a Deus. Meus irmãos, vamos para o último tópico. Tópico de número 3. A lei do Espírito é libertadora. E novamente nós temos aí alguns versículos delimitando os nossos comentários, versículo 28 ao 30. E nós queremos aqui dizer que Paulo ele faz uma transição da assistência e da intercessão do Espírito para a gloriosa convicção dos salvos. A história, nós aprendemos nesses versículos aí, ela não está à deriva, mas ela está nas mãos de nosso Deus. Olha o que diz o versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Há uma ação de Deus em benefício dos seus, e essa ação, ela é completa, abrangente, ela é em todas as coisas. Paulo está nos orientando que devemos confiar em Deus em todas as circunstâncias, mesmo aquelas circunstâncias adversas, não podem tirar a nossa confiança do Senhor. Isso não quer dizer que tudo que acontece conosco é bom, mas está nos ensinando que mesmo as coisas ruins que acontecem conosco, Deus pode tirar dessas situações coisas boas. Veja o exemplo de José em Gênesis capítulo 50, versículo de número 20. Tudo de ruim que aconteceu comigo, meus irmãos, foi para um propósito. Eu passei pela cova, fui escravo na casa de Potifar, passei pela prisão, mas havia um propósito de Deus em me conduzir por este caminho. E o propósito se vê nesse dia, para a preservação do mundo. Deus, Ele me chamou, me conduziu até aqui. Então foi um caminho de tribulação, foi um caminho de muita lágrima, mas foi o caminho que Deus escolheu para preparar José para as promessas feitas a ele quando ainda tinha 17 anos de idade. Glória a Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está no controle de tudo. E por fim, nós temos aí os versículos 31 ao 34, onde Paulo conclui a sua exposição fazendo 5 perguntas retóricas. É importante que você frise as perguntas que o apóstolo Paulo faz aqui. Fazendo assim, você vai trazer aos seus alunos um esclarecimento novamente dessa delimitação, versículo 31 ao 34, onde Paulo ele vai fazer aqui a primeira pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí alguém pode dizer assim,
O que é que Paulo está perguntando? Quem será contra nós? O inferno vai se levantar, os ímpios vão se levantar, nós somos contra vocês. Mas o sentido aqui dessa pergunta é mais ou menos o seguinte: se Deus está do nosso lado, quem poderá nos deter? Quem poderá nos resistir? Paulo está concluindo o seu argumento. Deus está conosco. A segunda pergunta: aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? E o argumento aqui é do menor para o maior. Se quando éramos pecadores, Deus nos deu o seu melhor, será que agora que somos filhos, não nos dará tudo o que precisamos? Aleluia! A terceira pergunta: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem é que pode acusar os escolhidos de Deus? Quem é que pode condenar os escolhidos de Deus? Paulo vai dizer, é Deus quem os justifica. Então ninguém pode condená-los. Quarta pergunta, quem condenará os eleitos de Deus? Já demos a resposta aí. Em quinto lugar, ele faz mais uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Ele faz uma lista grande aqui nos versículos 35 a 39. Nada nos separa deste amor. Meus irmãos, concluímos dizendo que as ações do Espírito Santo em nosso favor nos capacitam a viver em santidade, sim, nos capacitam a viver em santidade. Porém, além de uma vida de vitória sobre o pecado, o Divino Consolador comunica ao nosso espírito que somos filhos de Deus, e somos filhos, somos herdeiros, e na condição de filhos e herdeiros de Deus temos o seu cuidado, temos a sua atenção, temos, aleluia, a nosso favor o seu trabalhar providencial. Deus está conosco, Deus é por nós. Viver no Espírito é desfrutar de todos os benefícios dessa intimidade, dessa proximidade com Deus. Eu penso, meus irmãos, que a aula não será fácil. Não será fácil. Porque a gente precisa cobrir todo o capítulo 8. Isso aqui dá pano para manga. Isso aqui é assunto para um trimestre. Um trimestre a gente discutiria o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. No entanto, nós condensamos aqui, sintetizamos o capítulo 8. Espero que você tenha absorvido algo aqui que sirva de complemento para a sua ou melhor, para a sua aula na escola bíblica dominical. Deus abençoe, tenha um ótimo final de semana. Não se esqueça, abra a jaula. E se ficar alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Nós estaremos te atendendo na medida do possível. Os alunos da ferramenta EBD, vocês têm a nossa atenção especial. Perguntou, responderemos praticamente imediatamente. Deus abençoe, em nome de Jesus.